Estamos começando mais um episódio do podcast Segurança com Liderança, um podcast sobre segurança do trabalho pela visão dos líderes. Aqui buscamos, através de conversas com executivos de grandes organizações, trazer suas visões e experiências sobre o universo da saúde e segurança. Eu sou Francisco de Césaro, idealizador e apresentador desse podcast. E hoje, no episódio de hoje, nós temos o prazer em receber nosso convidado, o engenheiro Guilherme Mello, diretor de projetos na Statkraft, empresa norueguesa de geração de energia renovável. Guilherme é engenheiro eletricista, possui mais de 13 anos de experiência no desenvolvimento, construção e operação de ativos de geração renovável. Guilherme, gostaria de te agradecer aí por aceitar o convite, né, pela oportunidade de dispor seu tempo aí para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao nosso projeto aí de podcast Segurança com Liderança. Legal, Francisco, obrigado. Prazer imenso aí tá participando. Bom, iniciando, Guilherme, conta pra gente como que é a sua trajetória assim, profissional, conta um resumo aí de como que foi até chegar aqui, sua formação, suas outras experiências, conta um resumo aí pra gente conhecer um pouco mais aí da sua trajetória, quem você é. Beleza, vamos lá. Bom, sou engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal do Paraná, e aí desde o início da minha formação já iniciei trabalhando na geração de energia, né, passei por alguns players do mercado, sempre do lado do dono do ativo. Então eu iniciei a minha carreira em Curitiba, uma empresa chamada Dobrev Energia, que ela trabalhava na construção de pequenas centrais hidrelétricas, e lá em 2009 ela participou do primeiro leilão de energia eólica que foi organizado pelo governo federal, e a empresa foi super bem sucedida, e então foi bem bacana que eu acabei participando dos primeiros projetos, aí, tirando a parte do Proinfa, mas acabei participando dos primeiros projetos aí de energia eólica que tiveram aí após esse leilão. E aí eu trabalhei lá por 6 anos, tive a oportunidade de participar por vários projetos aí, em algumas regiões do país, e me mudei para Niterói, trabalhei na Enel Green Power, tive uma passagem rápida lá na área de engenharia, onde eu atuei com projetos solares, hídrica e também eólica. Posteriormente eu fui para a Rio Energy, onde eu trabalhei também por 6 anos, e tive a oportunidade de participar de vários projetos na área de desenvolvimento, sempre com foco na implantação. E aí estou desde novembro de 2020 na Statkraft, fechando aí quase 1 ano e meio de empresa, assumindo aí esse desafio. É o primeiro projeto de construção da Statkraft no Brasil. Então tem sido um desafio bem interessante. E começando assim pela Statkraft, você comentou que é atualmente onde você está como diretor de projetos. Como que funciona a questão da cultura de segurança do trabalho aqui dentro da empresa? Quais são os valores? Assim, dá um panorama geral assim, de como que essa cultura, como que são as coisas aqui relacionadas a saúde e segurança. Ok, vamos lá. Bom, você comentou, né, Francisco, que é uma empresa norueguesa. Então, que eu diria, e a minha percepção, assim, que os países escandinavos, eles realmente têm uma preocupação acima da média com pessoas, né? Eles trazem essa preocupação genuína aí com as pessoas, né? Isso é muito interessante, que ele é muito difundido em toda a organização. Acho que qualquer funcionário que você pergunte, ele vai ver que realmente é um tema muito constante aí o tema de segurança é um valor, né, enraizado aí para todos os funcionários, né? Eu imagino assim, passa um sentimento de precisamos ser proativos porque nos importamos com as pessoas, né? E aí, falando um pouco com relação aos valores, eu poderia, acho que, resumir em 4 grandes itens. Que é uma norma até internacional e vem da própria Noruega, né? E que é difundido em todos os países onde a empresa atua.
Então, acho que como driver inicial que os incidentes podem ser evitados e todos os colaboradores estão comprometidos com o local de trabalho aí sem acidentes e sem grandes lesões. Segundo, que sempre temos tempo para realizar as atividades de forma segura e responsável. Né? Não tem atividade que justifique, ou impacto financeiro que justifique não fazer as atividades aí de uma forma segura. Cuidar das pessoas e do meio ambiente é um valor pessoal. Então, além do horário, não só falando da parte do horário de trabalho, mas também tem que ser um valor pessoal das pessoas, né, que trabalham para a companhia. E sempre, para fechar os 4 itens, um comprometimento aí com a melhoria contínua, sempre buscando ter um local de trabalho livre de acidentes. Acho que são valores que são bem difundidos aí na organização, e esse driver a gente sempre procura aí difundir em todos os níveis da organização. Eu obviamente dei uma olhada no site, né, nas questões, e isso ficou bem claro, assim, o que me chamou a atenção. Tem um foco muito nas pessoas, e dentro desse foco nas pessoas inclui um ambiente saudável, seguro para elas trabalharem. Me pareceu ser indo nessa linha, né? Tem um foco nas pessoas, né? Assim, a pessoa que não tem essa cultura de segurança, eu realmente acho que dificilmente se adaptaria a trabalhar na empresa, né? E aí, um outro lado, a gente também foca na parte das atividades, né? A gente tem uma pesquisa que 88% dos acidentes que a gente encontra nas estatísticas da Statkraft mundial, elas são provenientes basicamente de 6 atividades. Eu posso até citar rapidamente aqui: direção de veículos, trabalho em alturas, né, operação de suspensão de cargas, sistemas energizados, equipamento pesado, espaço confinado e trabalho em altura. Então, se 88% dos acidentes são provenientes dessas atividades, né, então também vamos focar em como prevenir, como fazer essas atividades de uma forma mais segura. Então, acho que tem um foco grande em pessoas, em criar uma cultura muito forte, e também o foco nas atividades aí de maior risco, né? E você falou ali a questão dos países escandinavos e tal, que é a origem da Statkraft. Assim, como que essa origem norueguesa da empresa influencia aqui na Statkraft Brasil? Essas diretrizes vêm todas de lá? Como assim? Como que é isso que funciona? Como eu comentei, Francisco, eles têm esse tema de segurança muito enraizado na cultura, né? E aí acaba realmente transferindo para a organização no Brasil, né? Então, isso acaba gerando um engajamento de todo mundo na organização, né? Um exemplo todas as reuniões que a gente faz do projeto, por exemplo, ou outras reuniões de toda a organização, sempre o primeiro tema das reuniões é o tema de segurança. Isso vai criando, né, uma cultura e vai difundindo a cultura da empresa. A gente hoje tem operações em vários estados, então tem um desafio grande de ter todo mundo né, alinhado com esses drivers. Então é uma forma aí que a gente faz. E aí, com relação né, à questão do que vem da matriz, né, sim, a gente tem uma questão de governança muito forte, políticas, práticas e procedimentos de segurança. Então a gente acaba seguindo algumas métricas e alguns KPIs aí definidos pela matriz em termos de regra de classificação de acidentes. Então, ou por exemplo, uma governança em caso que ocorra um acidente no projeto, por exemplo, a gente tem umas regras que a gente segue dependendo da gravidade, eles vão ser reportados até o CEO global da companhia. Uhum. Né? Então a gente também tem uma rotina de reuniões aí com os times de segurança. Lá da Noruega, que possuem anos de projetos e experiências, como eu tinha comentado, é o primeiro projeto de construção da Statkraft aqui no Brasil. Então a gente tem uma agenda regular de troca de experiências e informações com um time que já trabalhou em vários outros projetos por muitos anos na Noruega. Então a gente tem uma proximidade muito grande
E o que eu acho interessante, a gente também tem uma certa autonomia para também tropicalizar. Tem coisas que eventualmente não se aplicam aqui, né? Eles têm muita questão de trabalho com neve, né? Que aqui os nossos parques eólicos aí no Nordeste não são muito aplicáveis. Aplica, né? Então a gente também tem essa questão da tropicalização, o que acaba gerando também uma responsabilidade ainda maior, né? Mas é isso, eu acho que realmente todo esse engajamento, esse driver, é uma coisa que vem da matriz e inevitavelmente acaba soando aí por toda a organização. E acho que uma coisa bacana de comentar, até você entra na intranet da empresa, tem já de cara ali uma declaração, né, assinada pelo CEO global da companhia, onde ele autoriza qualquer funcionário ou contratado da Statkraft a parar qualquer atividade, né? Então é uma mensagem muito forte, né? O colaborador entra lá, vê que o CEO da companhia tem a assinatura dele, dizendo, olha, você, não importa em qual posição que você ocupe, você tem, na verdade não é nem o direito, né? É o dever de parar uma atividade que você acha que não é segura, né? Ah, legal. E, assim, hoje você, né, nas obras, você é responsável pela construção de novos projetos. Você como diretor, quais são as principais responsabilidades, como que é seu dia a dia, quais são as rotinas, aí você falou das reuniões, como que é a dinâmica da sua função dentro dessa construção de novos projetos? A gente tenta colocar, né, assim, eu sempre digo, né, um projeto ele tem a parte da concepção, início de obra, né, meio e fim. A gente tem uma série de objetivos para cumprir, relacionado a prazo, qualidade, mas assim, a mensagem é muito clara para todos da organização, né? Se a gente atender o prazo, o orçamento, mas, por exemplo, tiver uma fatalidade no projeto, esse projeto não vai ser considerado um sucesso, né? Então, você sabe que eu tinha uma pergunta justamente que ia nessa direção, porque você tem que entregar a obra no prazo para gerar, né, dentro do custo, e também tem que fazer com segurança. Então, são coisas que muitas vezes você pode até passar mensagem diferente. Tem que economizar aqui, tem que fazer rápido, acelerar a obra, mas também tem que ser com segurança. Então, são uma série de mensagens que muitas vezes pode até ser confusa para quem está lá na ponta. Como que esse é um desafio, né? Já adiantando a pergunta que você entrou aí, acaba sendo um desafio a mais na sua cadeira aí, imagino eu, né? Não, sem dúvida. Eu acho que, né, o que eu colocaria é que a gente precisa botar uma segurança, né, como valor, dando exemplo. Tem que ser um driver de sucesso do projeto e todo mundo tem que estar ciente disso, né? Que não adianta entregar no prazo e a gente fazer uma atividade insegura que ocasione algum acidente, não vai ser um projeto de sucesso, né? Então, eu acho que tem sim esse desafio, né? Então a gente precisa realmente trabalhar muito com as pessoas, alinhar o time com esse conceito, né? E no fundo a gente trabalha muito com as contratadas, não adianta a gente olhar só para o nosso time. Que é outro desafio, né? Que é um desafio muito grande, realmente. Um projeto que hoje está atualmente em construção, a gente tem 1.600 funcionários trabalhando na obra, né? 99% das pessoas não são da Statkraft, são contratadas. É obra de solar? De uma usina eólica, de 500 megas. Uhum. E aí, então, a gente também tem que entrar num nível, não adianta, de análise e fiscalização dessas contratadas. E aí realmente é um desafio muito grande, né? A gente tem questões de pessoas que são quase aí 30%, 40% é o normal, pessoas contratadas na região. E aí às vezes eles não têm essa questão, por mais que a empresa tenha, é difícil colocar essa cultura da massa ali, realmente é um desafio grande, né? Em pouco tempo, né? São projetos relativamente curtos, você tem toda uma estrutura de uma cultura da empresa que é robusta, né, da Statkraft, tem que botar na cabeça do pessoal num curto espaço de tempo. Então, realmente... tem algumas atividades que duram alguns meses e aí é uma atividade curta que nem você colocou e... O cara tá lá, supressão vegetal, né, que são aqueles poucos meses ali no início da obra. E aí, mas a gente tem, né, diversas estratégias que a gente usa, né, e começa lá muito antes do início da obra, né, então...
na fase de selecionar a empresa que vai trabalhar. A gente não vai pegar uma empresa que não tem zero procedimento, né? A gente já tem uma seleção já nessa etapa de contratação. Aí tem Existe uma pré-qualificação ali, no caso, para identificar se a empresa tem condição de... Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente só vai aceitar empresas que têm um nível mínimo ali um nível que a gente considere aceitável já de documentação, de procedimentos, de política, de governança. E aí a gente tenta implementar também os nossos procedimentos, por mais que eventualmente todos os gaps que a gente encontra. Então a gente tem uma etapa enorme até antes de entrar, às vezes o colaborador, a empresa nem colocou o pé na obra, mas a gente já começou a tratar do tema de segurança desde a fase lá de qualificação. E aí, depois do início das atividades, né, tem os procedimentos, permissões de trabalho, análises preliminares de risco e a parte da fiscalização, que é um desafio. As obras de eólica, a gente tem uma linha de transmissão, geralmente longa, tem, né, nesse projeto específico mais de 70 km de acesso. Então a gente também tem recurso limitado para tá inspecionando isso. Então, não dá para estar em todos os lugares, né? Mas especificamente você no cargo de diretor, como que entra a sua influência para desenvolver essa cultura? Não especificamente a cultura, né? Desenvolver uma operação segura, digamos assim. Através de reuniões, talvez, né, imagino que no contrato. Quais são os mecanismos assim que você utiliza para buscar uma operação segura, uma construção segura? Como minha principal missão, né, eu vejo como buscar implantar essa cultura nas lideranças da obra, né, nos gerentes de projeto, e sempre empoderá-los aí para quando seja necessário tomar uma decisão, eles têm que estar enraizados que esse ponto é inquestionável. Eles tomam, né, o dia a dia de obras, muitas decisões são tomadas, então eles têm que ter essa cultura implantada, que quando ele for tomar uma decisão, ele não vai ter dúvidas. Se tiver uma questão de segurança, né, ele não vai atropelar, né? Não vai atropelar, exatamente. E né, com relação à minha atuação, também eu tento buscar sempre, além da mensagem, do discurso, de ser um tema relevante das reuniões que a gente faz de segurança, também mostrar na prática, né? Então, por exemplo, eu faço visitas à obra a cada 45 dias, cada 60 dias, e aí toda vez que eu vou para a obra, a gente tem o DDS geral do projeto, inclusive ele é segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente tem que sair do hotel 5 e pouco, então eu sempre faço questão de participar. Eu sempre deixo uma parte da agenda para fazer algum safety walk com as lideranças das contratadas, né, a gente correr junto a algum ponto. E sempre, né, atento aos indicadores e com relação ao time, colocando aí metas atreladas à questão de segurança, para sempre estar buscando incentivar essa questão, né? E em relação, né, você falou a participação nos DDS, Safety Walk, existem metas estabelecidas para você como diretor ou para os outros liderados? Como que isso dentro da companhia? Tem sim, Francisco. A gente tem os KPIs, né? O driver que a gente usa na StatCraft é o TRI, que é uma sigla em inglês para Total Recordable Injuries. Então, né, de uma forma resumida, é uma métrica que abrange fatalidades, lesões com afastamento, lesão com necessidade de atendimento médico. Então, basicamente, é a taxa de acidentes dividido pelo número de horas trabalhadas. Então, a gente tem essa meta do projeto e essa meta representa metas individuais também de toda a liderança aí da StatCraft que trabalha no projeto, né? E aí, além dessa questão dessa meta relacionada ao TRI, a gente também tem uma meta de observações de segurança. Então, o pessoal que está em campo, a gente tem um sistema que a gente alimenta as contratadas de não conformidades, né, de observações de segurança. Até se alguém do escritório visita o projeto, ele pode fazer uma observação de segurança e vai ser endereçado pelo nosso time. Então tem essas metas também da utilização desse sistema e
para ter um engajamento, né, e ter essas observações de segurança para, de novo, não ficar só no discurso. Quando a pessoa coloca o pé na obra, a ideia é que ela sempre está com essa visão e olhando se tem alguma condição insegura. Então, relacionado a metas e relacionado à parte de segurança, sim, a gente sempre atrela, mas para ter mais um incentivo e, de novo, demonstrar para as pessoas, olha, isso aqui não é discurso, realmente a gente quer aplicar na prática, né? Tanto que vai ter essa meta atrelada à segurança. Essa questão das metas de observação do trabalho, safety walk, são essenciais, porque não basta se você está com um discurso, você até pode, é fácil, né? Você ter um discurso alinhado para trabalhar com prevenção, mas se você não lidera pelo exemplo, isso claramente fica nítido para as pessoas em campo que isso é só um discurso, né? Vazio, né? E isso é realmente importante. Hoje, quais são assim os maiores desafios aí os desafios que vocês têm encontrado em relação à segurança, nos projetos aí do modo geral, assim, as questões de subcontratadas, o que você pensa aí? Eu diria que, né, a gente tem esses projetos que a gente trabalha aqui de implantação e construção de grandes projetos de energia renovável. Tem um desafio grande a gente tem uma interface com algumas contratadas, né, tem empreiteira civil, tem empreiteira elétrica, tem o fornecedor do aerogerador, e a grande quantidade de pessoas que trabalham no projeto, né, a gente falou um pouco aí sobre também a questão da rotatividade, do prazo um pouco curto. E as contratadas também têm diversas subcontratadas, né? Então você vai aumentando a cadeia e à medida que você aumenta a cadeia, mais difícil fica. Mais difícil porque as empresas menores não têm uma política tão enraizada de segurança. Então esse é um desafio muito grande que a gente enxerga. Mas a gente sempre tenta trabalhar de forma preventiva, né? Não adianta. Depois que o acidente ocorreu, já é o final do filme. Então, apesar que sempre que acontece a gente entra muito no detalhe da investigação, a gente participa, a gente faz reunião, e aí até as próprias contratadas, elas dá para ver que elas sentem, opa, aqui é diferente, eu não vou poder fazer uma investigação muito simplificada, porque o cliente não vai aceitar, então ele daí acaba envolvendo o corporativo deles, que talvez normalmente ele não era talvez era uma prática que ele não faria, né? Mas a gente sempre tenta ser muito preventivo, né? Como eu falei, não adianta depois que o acidente aconteceu. E aí acho que em termos de desafio é isso, acho que a cadeia ela é muito grande, o projeto ele é muito espalhado e a cadeia é muito grande, tem as contratadas, tem as terceirizadas, quarteirizadas. Então, como cobrir todo esse universo de empresas com diferentes backgrounds, com diferentes culturas, eu diria que esse aqui é o maior desafio. Certo. E agora sim, passando um pouco mais para o seu lado pessoal, na sua visão pessoal, né, de segurança do trabalho, você passou por 13 anos, né, você tem 13 anos de experiência na área de energia renovável e hoje você atua como diretor de, né, uma grande empresa aí, multinacional do setor de energia renovável, que é um ótimo, né, resultado, é um ótimo desempenho, digamos, de carreira, pelo menos em termos de posição que você atua hoje. Então, você entende que como que a questão da segurança do trabalho influenciou no seu crescimento de carreira? De que forma que você acha que, ou não, ou de repente não tem nenhuma influência, mas como que você vê essa questão da segurança ligada ao seu crescimento profissional? Você acha que tem uma correlação? Bom, como a gente comentou, né, esses 13 anos que eu venho trabalhando em projetos de construção, eu entendo que as empresas que eu passei sempre tinham a segurança como um driver muito forte. Lógico, sempre tem as diferenças, mas todas tinham uma preocupação genuína com as pessoas, né? Então, acredito que se eu não tivesse alinhado com essa cultura, né, e engajado também nesse tema de segurança, provavelmente não teria uma continuidade muito longa nessas empresas, né? Então,
Acredito que é uma questão que talvez eu não me adaptasse àquele ambiente de trabalho, né? Então, eu acredito que sem dúvida, me ajudou a me manter nas empresas e ter uma continuidade, né? Eu tive a primeira empresa, trabalhei durante 7 anos, na Rio Energy também trabalhei durante 6 anos, então, sem dúvida, eu acho que ajudou nessa questão de estar sempre alinhado com a cultura da empresa que eu trabalhei, né? Até porque muitas vezes a pressão por essas questões de resultados em saúde e segurança, principalmente quando tem um incidente, né, é bastante grande. Se você, eu imagino, né, se não tem muita ligação com isso, a pessoa pode achar é bobagem, é frescura. Então acaba não tendo vida longa nessas empresas. Né? Eu não sei onde que eu escutei, mas foi depois dos acidentes lá não sei se foi Brumadinho ou Mariana, que eu li em algum lugar que ninguém se torna CEO de uma companhia lá era pela sustentabilidade, mas você deixa de ser pela sustentabilidade, que foi mais ou menos o que aconteceu lá, né? Acho que é por aí. E como que você vê assim a atuação de outros líderes de alta liderança ou de média liderança, não necessariamente na Statkraft ou nas suas contratadas, mas assim, do modo geral, as pessoas que você conviveu e convive hoje, como você vê a aceitação, assim, você acha que as pessoas de fato têm se preocupado? Quais são os principais erros aí que as pessoas cometem, que se você pudesse dizer, não, siga por esse caminho, o que você faria, assim, o que você enxerga e o que você diria aí para as pessoas que porventura possam não estar engajadas em relação ao tema? De maiores erros, eu acho que o que me vem à cabeça acho que a gente até comentou anteriormente, era a questão de ficar muito no discurso e não aplicar na prática, né? Então a gente às vezes vê, a gente aqui participa de vários processos de contratação de empresas. Então, às vezes a empresa vem com um discurso que a gente acha interessante. Ok, agora vamos para a parte das evidências, vamos para a parte do que vocês fazem na prática e a gente vê que é um mundo, às vezes, é um mundo bem diferente, né? Então, para mim, em termos de erro, é isso. A pessoa de algumas pessoas que eu observo ficar só no discurso e não aplicar na prática. Se quer realmente difundir a questão de segurança, um líder, quando ele vai para o site, ele tem que abordar esse tema, ele tem que participar ativamente do tema. E algum, né, já me estendendo um pouco para a questão do erro das empresas, uma coisa que eu vejo também em algumas contratadas, subcontratadas, empreiteiras, uma questão que eu acho muito importante você tem que valorizar o profissional de segurança na organização. A gente já teve vários casos, várias experiências passadas onde o técnico de segurança não tinha voz na obra, né? Então, se ele acha que uma atividade está insegura, ele manda parar e, por exemplo, o site manager não o respeita, aí perde a efetividade, né? Então, eu acho que as pessoas de segurança têm que ser muito bem valorizadas. Você tem que ter uma pessoa com um cargo alto numa obra. Você tem que ter um apoio do corporativo também de segurança apoiando essa obra e dando autonomia para essa pessoa, né? Então, eu acredito que seria isso, assim, em termos de erros, a questão de que precisa ser aplicado na prática também. E qual recado você daria para outras pessoas que têm cargo de liderança e estão escutando o nosso podcast? O que você diria assim em relação à segurança? Se tivesse algum recado para deixar para essas pessoas, o que seria aí? Uma mensagem, né, é um tema que realmente vale a pena investir, né? Eu acho que assim, é um tema tão básico. Você coloca um trabalhador para fazer uma função, ele precisa voltar para a casa dele, né, da forma que ele saiu, né? Realmente a gente não pode aceitar de maneira nenhuma que ele não volte ou volte com alguma sequela, né? Então, e com a mensagem, acho que, né, engajem seus times,
é muito importante incluir na agenda o tema de segurança, né? E que principalmente, como a gente abordou bastante aqui, aplicar na prática o discurso, né? Então acho que é isso, às vezes são uma série de pequenas ações que no conjunto acabam gerando uma cultura muito forte de segurança na empresa, né? Que acaba sendo um princípio. E de novo, quem entrar na empresa vai ter que se adequar. Então, às vezes até a pessoa acabou de entrar, tem pouco tempo, e ele entra com aquele choque de cultura, ou ele se adequa ou ele não continua a empresa, né? E assim você vai criando uma cultura muito forte de segurança, né? E aí a soma de todas as ações realmente fazem a diferença, com esse objetivo grande aí de a pessoa precisa voltar, né, para casa da forma que elas saíram para trabalhar. E aí, Francisco, né, até me veio na cabeça aqui uma história que eu li há um tempo atrás, é um case, né, na verdade, não sei se você conhece aí do caso da Alcoa, que há um tempo atrás ela realmente começou a não performar, começou a ter bastante queda de rendimento, e aí eles trocaram a liderança da empresa, e esse CEO que entrou realmente ele foi muito focado na questão de segurança, e chocou ali no primeiro discurso dele, né, ele focou muito em segurança e realmente implementou muitos hábitos e procedimentos novos, e o pessoal muito cético no início, e passando o tempo os resultados aí foram bem surpreendentes. A empresa aí, acho que, se não me engano, quintuplicou o faturamento, porque à medida que esse plano que esse CEO implementou se tornava uma cultura, né, acaba interferindo nos custos, que acabam diminuindo, na qualidade dos produtos, dos serviços aumentaram, você acaba deixando desperdício, ambiente limpo, evita mais acidentes, evita afastamento, e realmente é um case aí de sucesso que vale a pena dar uma olhada, dar uma lida e ver que sim, é possível atuar com foco, né, e driver no resultado, mas também considerando como um driver muito, muito importante, um pilar aí a questão da segurança. Eu tenho uma história parecida também, que um SEO de uma companhia de energia, ele se aposentou e tal, e ele acabou virou um consultor de segurança, então implementava lá os sistemas, e um dia eu perguntei para ele, né, eu estava com ele, eu perguntei, mas você gosta tanto do tema assim? Ele falou, isso me ajudou muito na minha carreira, porque esse sistema, além de segurança, ele é um sistema de excelência operacional. Então, quando eu abracei a causa, a minha operação foi muito melhor. Então, esse sistema de gestão, eu ser envolvido com a segurança, me ajudou muito a chegar no lugar. Veja que o cara chegou a ser CEO global, CEO América do Norte dessa companhia, Canadá e Estados Unidos, e hoje acaba dando os cursos aí sobre segurança. Um caso bem legal aí, que eu tive o prazer de conviver com essa pessoa. Então, Guilherme, gostaria de agradecer a sua participação novamente. É um prazer aí conhecer um pouco da sua trajetória e da Statkraft também. Muito obrigado aí pela participação. Foi um prazer, Francisco. Obrigado aí você. Foi um ótimo bate-papo. Muito interessante aí tá compartilhando aí ideias e fazendo esse bate-papo aí sobre essa questão aí que é tão relevante. Obrigado, ouvintes. Sigam o nosso podcast nas principais plataformas de streaming. Siga lá no Spotify e no Instagram também. Segurança com Liderança. Obrigado e até a próxima.